Todos bem-vindos ao canal Nas Trincheiras do Rock para mais um Rock Resenha. Rock Resenha de hoje a gente vai conversar com o pessoal da banda Sturzlen, né? O pessoal lá de, acho que é BH, Minas Gerais. Então deixa o pessoal aparecer aqui, já vou puxar o Lalo, já vou puxar o pessoal. Fala, Lalo. Olá, Boa noite. olá. Boa noite, tudo bom, cara? E aí? Tudo bem, tudo bem. Pronto, nosso convidado já está aí. Salve, Boa tarde, boa noite. Alô, Beleza? boa noite. E essa camisa azul aí, hein? Legal, hein? Gostou? Compro uma pra você. Viu? Compro uma pra você. Essa aqui eu ganhei. Compro uma pra você. É, eu queria uma também igual, por favor. Fala com o engraçado que mandou pra você que eu quero uma. É, então, fala pra ele, ó. Tá bonito, ó. Ah, e você ficou bem, hein, lá. Hã? E você ficou Entendi. muito bem. Ficou, né? Eu gosto da cor, cara. Azul e preto é as cores que eu mais gosto. Aí É bonito. Compra uma pra Inter. Como é que é? Só falta foto pra Inter. É, pois é. Agora é o seguinte, cadê a reunião que a gente passava, como diz, né? Pela obra física dessa camisa. Não. Vai lá. O rapaz que fez essa camisa aconteceu, o rapaz que fez as coisas da escultura virarem física, tá chegando por aí. Opa, muito bom, cara. Gosto muito. Já, daqui a pouco já tá desbotada, de tanto que eu usei já essa camiseta. Vamos ver se fica. Tá atrasado o Brasil. Normal. A gente vai contar com vocês aí, Guilherme. Viu, ó, essa banda, Sturzlen, é de Betim, Minas Gerais. Ah, Betim. Junto, Então é perto. junto com essa Eu falei BH, mas é ali grande BH, né? pertinho na região. Betinho. De Betinho até BH, deve dar mais ou menos uns 40 minutos no máximo, mas faz parte da metrópole. É. Eles me mandaram uma cachaça de banana, cara, não durou uma semana. Cara, eu queria te falar sobre essa cachaça. Ela é muito boa lá na minha, mas você ainda tem que provar a cachaça. Não, eu fui uma vez para Betim, já faz muito tempo. Sim. Eu fui naquela fazenda Rio Verde, que chama? Vale Verde. Vale Verde. Sim. Saí de lá bêbado. Quem não, né, mano? Eu cheguei lá com uma fome, cara. Esse daqui é um caos. Cheguei com uma fome, mais uma fome, porque tem um restaurante lá dentro. Um restaurante muito bom, cara. Aí eu cheguei lá com uma fome desgraçada, que eu não vivo com fome, né, cara? Aí fui pro provador, aí eles tinham umas canequinhas, uns negocinhos desse tamanho pra provar cachaça, né? E a cachaça tudo quanto é jeito. Aí eu com fome, cara, falei, putz, se eu tomar muito isso aqui, eu vou ficar bêbado, né, cara? Aí tinha uma cumbuquinha, tinha uma cumbuca cheia de gelatina, confeitada, sabe? Chique, cara. Falei, isso aqui vai dar uma amenizada, né? Você Com comeu açúcar. gelatina de cachaça. Puta que pa, base de cachaça, malandro, fiquei bêbado, cara. Aí as cachaças. Puta, mas fiquei bêbado. Eu comecei a ficar tonto, eu falei, mas cacete, velho. Eu tomei só uma dosinha, 2, 3 dosinhas, daí não é nada, né? Aí daqui a pouco o cara falou, a menina falou assim, o senhor comeu bastante, né? Eu falei, puta, eu tô com fome, moça. Desculpa aí, mas né, quase acabei com a cumbuquinha aqui. Falou, não, que isso daí é a base de cachaça. Eu falei, puta que pariu, agora fudeu. Bicho, imagina que a pessoa tá no ônibus leito. Eu tava no ônibus leito. Aí eu fiquei na parte de cima, né, cara, do ônibus, né, velho? Fala aí, Guilherme. Aí eu fiquei na. E aí, rapaziada, boa noite, beleza? Irmão gêmeo, eu e ele, ó. Aí, ó, vamos cantar junto. Aí, cara, e pra subir a escadinha pro ônibus leito. Puta, mas deu um trabalho pra subir a escadinha.
Meu, mas muito legal. A fazenda, excepcional. Tem museu da cachaça, Sim. tem orquidário, tem os pássaros assim, ó, tucano, arara oceana, tem ema. Aí tem o canavial, né, que os caras acham que faz dali. Os barril de cachaça, cara, envelhecida. Chique, Pois velho. é. Muito A bom. única notícia triste do tudo lá é que eles fecharam a fazenda e agora só tem esse infelizmente. Mas que é muito bom. Eu fui lá com esse cidadão que tá embaixo. A gente ia passar só não voltamos também. Ah, mas foi mais por causa não foi por causa da uma dúzia de tacinha que eu tomei, não. Foi por causa da gelatina. A culpa é da gelatina. Culpa da gelatina Olha o Guilhermão aí, Guilhermão, grande baterista, cara. Eu vou, assim, olha, antes do Maurício falar, eu vou falar um pouco o que eu acho da Sturzen, tá? Vamos começar meio diferente hoje. Tá? Quando eu fui apresentado, se eu não me engano, fui apresentado pelo Robert no Panela do Rock, que eles apresentou o som de vocês, né? Eu já gostei de prima, entendeu? Assim, o vocal, assim, cara, é muito bom. Você canta muito bem, cara. Você canta isso. Obrigado. Muito bom seu vocal, cara. Não tem nem o que falar. Eu já falei várias vezes, toda vez que eu toco a Sturzen lá no Rock nas Velhas, eu falo a mesma coisa. Cara, a banda tem uma química, ela casa certinho, velho. Não tem assim, sabe? Você não vê você cantando alto, o instrumento muito baixo, o instrumento alto e você baixo. Não, casa certinho, cara. Casa certinho. Aí eu sempre falo assim, quando aparecem bandas assim como vocês, tem Sansão Blues Rocker lá do Paraná, tem outras bandas que eu toco, eu gosto muito do vocal, né? Eu gosto muito de vocal feminino, né, cara? Mas quando aparece vocal masculino que canta bem e me agrada, né, eu vou virar fã, isso é certeza, entendeu? Eu vou virar fã. Assim, as músicas que eu tenho de vocês me remete muito, cara, a um rock moderno, que não é um rock chato. As letras são muito bacanas, a harmonia da música, né? O trabalho de vocês estão de parabéns, cara. Eu, além de tocar, ser radialista, tocar sempre vocês lá, eu sou fã da banda, entendeu? Então, obrigado. Quando eu recebi eu tenho a carta aqui que o Guilherme me mandou aqui, tá guardado. Hoje eu mesmo estava arrumando minhas coisas ali, aí eu li a carta de novo. A cachaça, infelizmente, já foi, não durou uma semana. Mas, eu uso a camiseta, muito a camiseta, sabe? Quando as pessoas me perguntam, pô, camiseta da hora, eu falo, de uma banda lá de Betim, Minas Gerais, cara, muito bacana. Aí eu mostro o som de vocês, entendeu? Então, assim, eu sou fã da banda, entendeu? Eu tô esperando novos trabalhos só, porque o Guilherme falou, a gente tá trabalhando, eu falei, eu quero novos trabalhos, entendeu? O CD, eu tenho o CD guardado, entendeu? Tem o CD guardado, tem um adesivo que vocês mandaram guardado, né? Eu falei assim, não, esse daqui eu vou colocar num lugar, né, especial, esse aqui não vou usar agora o adesivo não, entendeu? Então o CD eu tenho guardado, eu tenho um aparelho na oficina, um antigo toca CD, né? Então eu sempre levo lá, fico escutando, tal, o CD inteiro, tal, muito bacana, cara, vocês estão de parabéns, trabalho excelente da Sturzen, cara. Muito obrigado, valeu. Em primeiro lugar, eu queria primeiro e falar, cara, que eu fico muito grato. Vocês fazem juntamente com porque a gente faz as coisas. A gente faz as coisas com maior vontade. Eu lembro que o Guilherme. Tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Agora não, tá dando uma interferência, mas tá. Tem que chegar mais perto. E agora? Agora melhor. Agora sim. Agora sim. Tá lá na praça, passando algumas coisinhas ali. Então, o que acontece? Quando
o Guilherme trouxe para mim a letra de Cicatrizes, eu já tinha a música pronta. E o Guilherme, cara, como é um camarada... Primeiro que, assim como toda a banda, a gente é muito amigo, né? Depois a gente vai falar dos integrantes que saíram, mas a gente aqui no estúdio trabalha muito com amizade e isso permite que a gente pense, mesmo que quando há divergências, a gente pensa mais ou menos igual, né? Então, quando ele trouxe a letra das Cicatrizes e eu já tinha a música pronta, cara, foi uma coisa meio mágica. Eu falei, cara, essa letra cabe certinho. E aí, claro que a gente vai dar mais detalhes depois, mas as músicas foram fluindo. E cada um trouxe uma ideia e a gente foi trabalhando. E no final das contas, ter sabe, o carinho de vocês. Poxa lá, você tomar, eu não digo perder o tempo, né? Mas colocar a Stuzen na grade de programação de vocês, isso não significa que o nosso trabalho está indo pelo caminho certo. Tem muito amor, muita sinceridade, né? E estamos indo. A gente vai trabalhar e vamos até onde der. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta justamente sobre essa música. Diga. Você fez a música, né? Você é fã de Rory Gallagher? Cara, eu tenho que te confessar que eu não conheço. Porque assim, eu escutei a música, as minhas influências, eu achei muito parecido com Shadowplay. Sim, já me falaram, inclusive. O que acontece? Eu vou confessar para vocês em primeira mão. Cicatrizes, assim como tem uma influência aqui, que eu vim homenagear, depois a gente vai falar do mestre André Matos, mas ela... Quando eu compus a música, eu meio que pensei em Carry On, sabe? Mas já me falaram, sim, que tem uma certa semelhança. E já me falaram... Eu fico muito lisonjeado com isso, porque são elogios que mostram que eu estou mostrando minhas influências. Tem uma banda mineira, não sei se chegou até vocês, uma banda mineira que chama Kamikaze. Sou muito fã. Tive a oportunidade de conhecer o Guilherme Bisotto. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu ouço, né, essas comparações, porque são minhas influências. Agora eu vou procurar saber melhor, Maurício. Vou procurar escutar mais. Então, coloca, porque assim, a hora que começou a tocar o Crepúsculo, aqui é Shadowplay. E aí depois eu escutei a música, aí eu vou escutar Shadowplay e falei assim, não, ele deve ser fã. E aí uma outra música que eu também escutei, que eu peguei uma semelhança, a música, até anotei aqui, Violência Não. Cara, parece a Mon Amarth. A introdução também. Violência Não, o que acontece? Também eu puxei ela um pouco pro lado das raízes, sabe, da adolescente metálica, Megadeth. Tanto que tem um riff que até, né, tomara que não uma coisa de plágio, tem uma música do Megadeth que é um andamento um pouco mais rápido, mas tem um riff igual. Foi uma música que eu compus na época das manifestações, tá? Eu quero deixar bem claro que nós da Stuzen aqui, a gente não defende nenhuma apologia a nenhum lado político, tá? Mas aquela época da manifestação, tem um vídeo que começam a agir com violência com as pessoas que estavam ali na manifestação do seu direito. E aí eu peguei a palavra que quando todo mundo estava sem violência, peguei esse riff, que era um riff mais agressivo, e acabou saindo. Então a gente fala ali dos jogos de futebol, das manifestações, dos jogos, não, perdão, da violência nas torcidas de futebol, das violências nas manifestações, violência moral, censura, política, né, de uma forma geral, né? Então, a questão da influência, ela veio um pouco, eu confesso, um pouco de Metallica, de Megadeth. Lá no meio dela tem um pouquinho de System Destroy também. Aí a gente vai colocando aí. Entendi. Mas especificamente essa daí, tem uma música do Amon Amarth que chama Pursuit of the Vikings. Depois escuta também, que você vai ver, é muito parecida a introdução. Sim. Vou dar uma olhada assim. E aí tem uma outra música que eu escutei também, Jogo Bruto. Ela não me lembrou nenhuma música específica, mas me lembrou muito Pantera. Cara, tem a ver.
Jogo Bruto, inclusive, eu queria deixar um abraço aqui pro meu amigo de infância, e adolescência também, e o primeiro baixista da banda, né, o Thiago Vieira. Essa música é dele. Jogo Bruto, como o Thiago, ele escreve muito sobre o cotidiano, ele escreve muito sobre... É interessante a visão dele. Você consegue as coisas na vida, você consegue lutar como todo mundo, né? Só que ele gosta de mostrar o quanto é duro, você vai desistir no meio do caminho. E para essa letra eu precisava de um riff pesado. Na verdade, quem compôs o riff dessa música foi o Dieno, né? O Thiago, ele trouxe as ideias ali meio no violão, uma coisa meio blues, meio sombria ao mesmo tempo, né? E aí, sim, não vou mentir pra você, não tem umas influências ali de Pantera, assim, a gente precisava de um riff menos genérico e mais agressivo. Não saiu Ah, legal. Bom, então vocês meio que já falaram um pouco das influências que a banda tem. Eu queria escutar um pouco, então, do Guilherme, as influências dele. Camarada, eu, tipo assim, eu curto muitos bateristas, né, cara? Assim, hoje eu acho um cara que é influência pra mim, assim, que se algum dia eu tocar uns 5% que ele toca, eu vou ficar muito feliz, que é o Eloy Casagrande. Cara, eu acho que é um baterista assim, que eu curto bastante, mas as influências que eu trouxe assim, como baterista é muito lá voltado do início, né, a gente tocava punk rock, depois evoluiu muito pro heavy metal, né, heavy metal tradicional, depois foi muito pra linha do heavy metal melódico. Então um baterista que eu gostava muito, gosto ainda, né, que tá ainda, o baterista Uli Kush, do Halloween, que tocou no Halloween, né, no Master of the Rings, que tem uma levada bom. Quando você começa a tocar bateria, aí você vai pro lado do pedal duplo, você vai pegando as influências e aí vai seguindo, né? Então, quando a gente foi fazer as músicas, né, a gente tinha voltado a tocar, né? Eu tinha dado um hiato com música na época da faculdade, e aí depois voltei a tocar, então voltei a praticar, voltei a treinar bastante pedal duplo e tentando colocar nas músicas, né? Não o tempo todo direto, mas encaixando com os riffs, com as guitarras e sempre nessa linha, assim, tentar trazer agressividade, mas ao mesmo tempo seguir as músicas, né, que elas têm melodia, que elas têm peso, agressividade, mas ao mesmo tempo a gente consegue escutar a música, né, assim, às vezes a gente apresenta, vou apresentar a música da minha banda aí, né, pra quem não é, assim, do meio do metal pesado, mas, pô, cara, até, dá para escutar bacana, dá para escutar a bateria limpinha, dá para escutar a linha de baixo, né? Então, essas ideias que a gente trouxe para música, né? E de baterista tem muitos, né? Claro, né? Uma banda que eu gosto muito também, que eu sempre escuto, mas eu sei que ainda tem que tocar um pouquinho melhor para chegar no nível do cara. Do Rush também, modesto. Eu gosto muito. A gente já fez cover também de Dream Theater, que exigia muito. Também, essas influências todas, assim, não vou dizer que tem uma influência única, mas são várias, né? Que, pô, tô com 40 anos, mais de 40 anos, desde 18 anos que a gente vai tocando, vai aprendendo, né? Na época, na raça, lutando, não tinha vídeo igual tem hoje, né? Hoje a gente tem muito acesso a conhecimento, né? Não tem tempo para treinar. E foi assim que foi construindo, né? E até hoje também nessa peleja, sobrevivendo aí. Até falava isso, né, Regis? Dia, né? Atividade, por exemplo. Não sei se o Regis falou que o Marconi, nosso baixista, saiu e a atividade, né? Porque a galera ralando muito, todo mundo trabalhando muito e deixando essa ideia do som da música de lado, né? Os grandes desafios que a gente tem passado, eu acho que não só nós, né? As outras bandas também, sobretudo bandas independentes aí do underground, enfrenta esses desafios, né? E quem se mantém tocando, fazendo aquilo que gosta, e sobretudo às vezes tentando fazer da forma mais séria possível, né? Conseguindo apresentando algo, né? Então, eu acho, cara, é uma vitória tremenda, assim, né? Então é o que mantém a gente vivo, né? Então, vamos aprendendo, né, cara? Eu gosto muito de tocar bateria, gosto de treinar também, quando tenho tempo, e vou aprendendo, né? Vou vendo vídeo, vou tendo aulas online aí também, para poder melhorar mais, né? Quando for tocar, fazer a galera que for
curtir som, pô, a galera fala assim, pô, esses caras aí são quarentões, mas os caras ainda seguram a onda pra caramba. Pra caramba, vocês estão muito louco, hein? Não, é verdade. Mas uma coisa que você A falou. gente tá descendo a escada agora, né? Já subiu, depois que a vida começa aos 40. Então a gente tá começando agora a expelir experiência. Uma coisa que você falou aí, com referência ao de você ter facilidade com vídeo, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu percebo é que hoje você tem músicos muito bons tecnicamente, mas muitas vezes é o cara que toca só no quarto, o cara não interage, não monta uma banda, é meio por aí mesmo? Cara, eu acho que hoje, por exemplo, a gente vê que o que eu penso, né? Assim, eu sigo bateristas que tocam com banda, assim, que eu vejo, né? Por exemplo, uma outra baterista que eu acho que hoje em dia está em evidência e ela tem cada vez tocado mais, a baterista do Cripta, né? A menina tá detonando, cara, ela tá absurda, né? E tá em banda, tá rodando o Brasil todo, né? Acho que é uma banda hoje bem em evidência no Brasil, né? Assim, uma banda grande, se tornou uma banda grande fora, né? O trabalho delas, né? Lá fora, inclusive, né? Mas pelo trabalho das meninas ali. Então, e ela é uma baterista incrível, né? Tem melhorado bastante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê hoje também esse caminho que se propõe aí de fazer vídeos, né, cara? Fazer vídeos para poder tentar um outro caminho também, assim. Às vezes até às vezes o cara é muito técnico. E como banda, às vezes, por exemplo, um cara do heavy metal, né? Vou falar assim. O cara toca muito bem heavy metal, mas às vezes ele não vai ter esse espaço, vamos dizer assim, no circuito de bares, no circuito de apresentações, que vai gerar para ele uma grana que ele pode, eu vou me dedicar a isso. Então aí ele tem essa opção de fazer vídeos, né? Toca no quarto, que é um outro caminho para o cara apresentar também o trabalho dele, né? Às vezes ele vai conseguir também um recurso ali, né? E também para captar alunos, né? Porque muito cara que é bom, ele vai trabalhar dando aula, né? Então, ele vai se tornar um professor aqui, né? Então eu acho que são os caminhos que se apresentam, né? Uma vez que às vezes o cenário para a banda em si não é tão, assim, não é um cenário tão promissor, né? Então o cara vai procurando outros caminhos, né? Tem cada vez mais a gente vê muitos bateristas, muitas músicas, muito técnicos, né? Como você falou. Porque eu acho que hoje, né? E um grande desafio hoje, né? Eu acho para tudo. Quando você tem um tempo para focar naquilo, eu vou treinar bateria, eu vou tocar violão, que é uma coisa de fazer. Hoje a gente vive num mundo digital onde... Por que eu acho que faz tanto sucesso de vídeos de pessoas que tocam também? Porque a gente quer fazer aquilo, mas a gente não tem às vezes foco para fazer. Porque a gente não tem tempo, tem uma série de coisas. E quando a gente tem tempo também, a gente perde tempo com outras coisas. E aí, quando a gente vê um cara fazendo algo tão bem, é uma coisa que, de certa forma, te dá prazer, né? Em ver aquele vídeo, acompanhar aquele artista ali. Porque o mundo é isso hoje, né? Mas o cara faz, eu vou tentar fazer, mas a vida eu não vou dar tempo, não tenho foco, né? E assim a gente vai seguindo. Então, eu acho que são caminhos que se apresentam para quem vai viver da música, né? Quem quer viver, eu acho que não tem como o cara pensar diferente disso. Porque se ele não tem evidência, ele não consegue aluno, ele não consegue, às vezes, né? Ter um espaço profissional maior, né? Seria atuar. Quem não é vivo é esquecido, né? Esquecido, cara. Né? E me tira uma dúvida, isso é uma dúvida que eu tenho como funciona uma banda, né? Então, vou dar um exemplo, vai. Você tem músicos tecnicamente muito bons, e aí entra um baixista novo que não é tão bom assim. Como é que funciona essa dinâmica? Você esforça, não é que você esforça, mas é mais fácil o cara se desenvolver ou vocês evoluírem porque vocês acabam baixando o nível? Olha, Maurício, eu penso da seguinte forma, que eu vou falar agora pode ser até um pouco, não vou dizer polêmico, mas pode chatear algumas pessoas. A gente gosta também. A gente tem constante evolução. É o que o Guilherme acabou de falar. A gente treina, a gente estuda, os anos passam, para chegar. Vamos colocar, por exemplo,
a Sturzen. Eu tô longe de ser o músico que eu quero ser, mas quando eu olho para trás, eu vi que eu já trilhei um caminho grande, já, todos nós. Para a gente colocar alguém para entrar na banda, ele tem que estar pelo menos perto, né? Ele tem que curtir mais ou menos as mesmas coisas, não ter as mesmas influências, mas ele tem que ter mais ou menos o grau, não vou dizer o nível, mas assim, ele tem que estar tocando já alguma coisa para poder acompanhar, né? Para poder acompanhar um certo nível, assim, vamos dizer. Só que acontece aquela mágica. Não tem um parâmetro, não tem um medidor. Só que a partir do momento que a gente está junto, tá nesse estágio, a gente cresce junto. Eu vou falar de mim. Tá? Um pouco antes da Sturzen, eu fui convidado por uma banda em que o Guilherme e o Diego já faziam parte, tá? E eu me considerava um guitarrista, vamos colocar assim, no nível X. Quando eu comecei a tocar com esses caras, e isso aqui não é rasgação de calcinha não, tá? Mas quando eu comecei a tocar com esses caras, eu vi que eu tinha que correr atrás, aprender novas coisas e não foi crescendo Isso aí eu então, a ideia mais ou menos eu achei que era bom, mas eu sou só ok. Não, é isso aí também se chama modéstia. Mas assim, chega num ponto que a gente tem que estar com alguém mais ou menos ali perto, né, do que você sabe, ou do que você já trilhou, já aprendeu, para dali para frente vocês crescerem e aprenderem junto. É o que a Sturzen tenta fazer. Né? Não, mas sabe o que acontece? Eu acho assim, isso daí é como você trabalhar numa profissão qualquer dentro da sociedade. Tudo é experiência. Sim. Você vai indo, você vai passando o tempo, você vai se dedicando, mesmo sem tempo, você vai se dedicando, você vai estudando, que nem o Guilherme falou, né? Tem um garoto aí pertinho de vocês, se eu não me engano o nome da cidade é Rio Verde, de uma banda, eu conheci esse menino, ele com 12, 13 anos, tocando bateria assim, eu falava, cara, tom, isso não é uma coisa, sabe, que o garoto fez aula, não, ele começou e colocou a técnica dele aqui. E hoje, eles têm uma banda, é um de cada localidade do planeta, sabe, são todos brasileiros, mas ele é de Rio Verde, tem outro que mora fora, mais dois que moram fora, outro mora em algum lugar aqui do país, algum estado do país. Eles se juntaram porque eles... O que acontece? O Fred Buzetti, ele tem um canal no Instagram, tem muito seguidor. Tem, assim, muito seguidor. E ele mostra ali, tipo... ele pega um tema qualquer e mostra tocando bateria naquele ritmo. Entendeu? Eu pego, tipo, animes, toca a bateria das músicas dos animes ali. E os garotos faziam a mesma coisa, eles se juntaram e formaram a banda. Formaram a banda Nerveless. Cara, o garoto que canta, o vocalista, eu gosto muito, cara, porque ele lembra muito Linkin Park, sabe? Sim. Garoto com voz excepcional, cara. O menino tem. São garotos ali entre seus 18 e 20 e poucos anos, entendeu? São garotos ainda. E estão numa trajetória, como eles têm muitos seguidores nas páginas pessoais, então a banda tem uma, sabe? Mas são garotos, estão trabalhando, né? O pai do Fred Buzetti, o Alfredo Buzetti, ele tem uma banda chama Green Line Band, né? Eles fazem shows, já fizeram show no Teatro Minas, em BH, né? Já tem DVD, tem mais de 10, eu acho que no mínimo aí uns, se eu não me engano, quase 15 anos de banda. Então, assim, o menino, eu falo pelo Fred Buzetti, que tem um dom excepcional, e ele foi treinando. Hoje, se você pegar a técnica dele que ele colocou na banda, quando ele começou a tocar, a evolução é muito grande. Tanto que o Eloy Casagrande viu o Fred Buzetti tocar e começou a dar uns toques e falou, olha, eu vou dar umas aulas particulares para ele. Então, a evolução do menino foi muito grande.
entendeu? É aquela coisa do treino, né? E o dom também que o menino tem, né? Por exemplo, por que eu acho que o seu vocal, o desse menino, dessa banda, tem outros vocalistas muito bons, masculinos, né? Eu falo assim, pô, eu não canto nada, cara. Eu pareço um frango da Angola com grife cantando. Olha a modéstia aí, hein? Eu vou ver que é exatamente o contrário. Tentei, velho, eu já tentei, mas não fica bom. Tocar violão, então, é só na base da revistinha, entendeu? Então, eu falo que isso é uma evolução. Você vai tocando, você vai memorizando, você vai vendo técnicas e fazendo uma autoanálise também. Pô, onde que eu tô errando? Eu vou pedir toques de caras que são vocais que eu gosto e tal. Pô, onde que eu devo melhorar? O que eu devo fazer? Onde que eu devo virar aqui tal? Isso é o que demonstra humildade e você vai evoluindo conforme a técnica, conforme você vai adquirindo, entendeu? É que, como eu falei no começo, como eu já escutei muito o Sturzen, como eu já conheço o vocal, quando eu vejo as viradas que o Guilherme dá, sabe, a marcação do baixo, tal, a banda em si, eu vejo a técnica de todos os integrantes, entendeu? Quando eu particiono a banda, porque eu faço isso com todas, né, tem muita cara que não gosta, mas eu faço. Quando eu estou na mesa, na rádio, eu separo o vocal, sabe, dos instrumentos e vou vendo instrumento por instrumento. Então eu escuto. Às vezes eu estou lá na rádio, tá tocando no ar um som, e eu estou ali particionando e escutando no fone, entendeu? Vendo como que é. Cara, fica muito bacana. Daí casa a voz com o baixo, com a guitarra, tal. Você vai casando o instrumento com o vocal, puta, fica muito bacana, cara. Tem muita banda que tem um potencial enorme. É aquilo que eu converso sempre com o Maurício, né? Infelizmente, tem muita banda em BH, tem muita banda. Tem a Loz, né? Tem muito bom em Minas Gerais. Eu gosto muito, tem o Chicão iRock, que é mais no sul de Minas, que é, né, ali em Piuí, né, que se eu não me engano. Tem bandas que são excelentes, cara, em Minas Gerais. E tem um potencial enorme, entendeu? Você não pode... O que eu falo? Quando você tem um trabalho, né, como que eu gosto de ver a banda? Tem um trabalho que é elogiado, né, tem uma boa crítica, né, é sempre procurar a evolução. Claro que vai evoluir. Isso é muito bom, você vê a banda evoluindo. Nos trabalhos, principalmente, você lançou lá o primeiro trabalho, tal, singles, o EP, né? No caso, vocês gravaram o CD, você vê depois lançado a evolução, a diferença, tal. É claro que a masterização, outro dia mesmo eu estava falando, não adianta você ser um bom vocalista e você usar o iTunes, né? Que daí vira uma bosta, né? Exatamente. Então, assim, você vê quando a banda é boa, ao vivo. Eu assisti vários vídeos de vocês ao vivo, é tão bom como um estúdio. Entendeu? Muito obrigado. Eu penso da mesma forma que você, desculpa até mas eu tô sempre naquela, assim, não é uma neura, mas eu tô sempre pensando que eu posso melhorar mais, sabe? Eu acho que é isso que leva... a gente é de uma geração, né, Lala? Eu tô com 44 anos. Sendo o Guilherme que gosta, né? 44 anos. 10 anos mais velho. Pô, não, mas você tá bem, tá muito bem. Então o que acontece? A gente quando você falou da revistinha, você deu um sorriso. Não tá mal. O Maurício tem essa cara aí de novo, mas ele já passou dos 55 faz tempo. Mas ele tá bem, muito bem. Tá bem demais. Manda uma garrafinha de água aí pra bebendo. Mas aí, o que acontece? Quando você falou da revistinha, poxa, eu sou o cara que eu ia na banca procurar para ver se tinha revistinha da música que eu queria aprender a tocar. Então, hoje, também falando dessa galerinha nova aí, eu vejo que essa galera tem muita informação, hoje a gente tem muita coisa bacana na internet, e eu vejo, cara, o maior orgulho do mundo é que tem prodígios, né? Igual você falou dessa garotada aí, cara, tem uma molecada que eles estão, eu tiro o chapéu e serve pra mim de inspiração. Essa molecada, eu sempre penso assim, meu primo fala, o ser humano respeitando
o treinamento, né, e o tempo, né, de dedicação, o ser humano é capaz de fazer o que o outro faz. Eu queria chegar perto da galerinha, mas eu vejo que tem uma galerinha, sabe, uma galerinha nossa, eu não tenho que é Lisa Ann, oriental, ela já tá tocando a música do Kiko Loureiro com 12 anos de idade, e isso me deixa muito feliz, porque é a música vive. Então, quando você vê uma galerinha, os exemplos que vocês deram, e muita outra molecada que a gente vê por aí, o Guilherme é educador, ele tem muito músico lá na escola, né? Então a gente fica feliz. E ao mesmo tempo, serve de gás para nós, os coroa, poder continuar, né, estudando, da universidade e tentar fazer coisa nova, tentar aprender e tentar fazer, como a gente sempre tenta também, fazer com o maior amor e dedicação possível, né? Viu? Maurício não perguntou, porque era para ele perguntar isso no começo. Ele sempre faz essa pergunta, mas eu vou fazer. De onde veio o nome Sturzen? Cara. Tem uma teoria. Ô, Guilherme, Tem uma teoria. Pode falar. A teoria dele. Eu acho que eles são fãs de Bon Jovi. Como? São fãs de Bon Jovi. Nós respondemos isso. Isso é Um beijo para a Vanessa explicativo. Martelo. Cara, um beijo para Vanessa Martelo. Ela quase bateu na gente quando eu respondi o nome Sturzen. E eu espero que vocês também não venham aqui em Minas Gerais para me bater. Eu vou receber vocês com a cachaçinha da hora. Opa, O meu não sobrenome é Sturzenegger. Eu passei por várias bandas e toda vez que a gente inventava o nome de uma banda, já vi um cara, chegou um cara uma vez com um documento, aqui ó, minha banda tá registrada em cartório, vocês não podem chamar esse nome. Eu pensei, pô, eu vou ter que achar um nome que ninguém inventou, né? Minha criatividade tá zero. Aí eu peguei o meu sobrenome, parti ele no meio, falei, cara, sonorizou, legal. O Sturzenegger virou Sturzen. Eu falei, agora pra vir me processar só um parente que monta uma banda. Então, cara, alguns dizem, como é um sobrenome alemão, existe um Sturzen escrito de maneira diferente para cima, que na mesma forma que é um tombo, né, que está andando na rua, cai, tem um sentido figurado de lançar-se, atirar-se, tal. Essa foi uma coisa que eu pesquisei. Mas, na verdade, a intenção do Sturzen é só fonética. Ah, mas cara, é diferente. Não, cara, porque eu, como eu vivi muitos anos 80, então eu vi cada nome de banda, eu falei, mas porra, de onde que os caras inventaram essa porra nesse nome? Entendeu? Não, cara, e hoje, trabalhando com muita banda autoral, tem uns nomes que me chegam, eu falo, caramba, cara, como que o cara inventou isso? De onde que o cara imaginou esse nome? Porque não tem nada a ver, tipo, cré com crá, entendeu? Não tem nada a ver, entendeu? Você vai falar assim, puta, mas daí você vai ver a história da banda, o cara explicando o nome, aí sim, né? Mas é aquela coisa, que, como você falou, teve um problema, eu não lembro quando foi, nos anos 80, que tinha o IRA, né? Foi com o IRA isso daí, né? Porque o IRA não tinha aquele acento, Exclamação. No final não tinha, no começo não tinha, né? Então os caras inventaram assim, tipo Irã, colocavam um monte de coisa que não tinha nada a ver com o objetivo da música, da banda, no caso. IRA, depois que eles colocaram o circunflexo ali, aí virou o IRA que todo mundo conhece, né? Mas a explicação, sempre a explicação do Edgar, que bolou o nome, na realidade, ira contra, assim, era particionado, não era assim, tipo, ira como ira, entendeu? O cara nervoso e tal, é particionado. Ele explicou tal e casa com o nome, entendeu? E a proposta da banda também, entendeu? Com a própria proposta do IRA casa, entendeu? Que eles originalmente eram uma banda punk, depois que virou mais uma banda tipo pop rock, entendeu? Mas hoje o IRA era punk. A primeira vez que eu vi o IRA tocar ao vivo foi na abertura de um show do Made in Brasil, os caras eram totalmente punk,
Tanto que eles cantavam muito a composição própria, mas também tocavam punk da época, entendeu? Sex Pistols, Ramones, né? Entre outras bandas, Dead Kennedys, até Exploited os caras tocavam, entendeu? Pegava um pouquinho do punk brasileiro, Inocentes, Resto do Nada, Bicho Mania, e colocavam no show deles, entendeu? Mas isso no começo dos anos 80, né, cara? Não tinha, né? Mas eu fico curioso, cara, e o nome Sturzen, né? Eu falo, caramba, de onde que saiu esse nome? Deve ter algum significado, mas quem faz sempre essa pergunta é o Mal. O Mal, ele é curioso com esse nome de banda aí. Outro dia ele queria perguntar pro Pablo Vittar por que o nome do Pablo Vittar. Não, é a Pablo. É Paulão Vitão, cara. Paulão Vitão. Não, mas eu pensei nisso, Paulo Vitor. O Paulo Vitão. Esse lance de nome de banda é um negócio que eu acho interessante, porque justamente tem toda essa história por trás, e muitas vezes o nome que foi escolhido acaba sendo a última opção, porque todo o resto foi descartado, mas no seu caso ainda acho que você não vai querer partir com uma carreira solo, só acho. Na verdade, o meu medo é que os caras achassem que eu fosse meio prepotente, né? O cara tá levando o nome dele na banda, mas, velho, foi o que deu, foi pura fonética, né? Aí, quando eu levei o projeto, o nome, né, pra galera, era um negócio também meio, se você for pensar, meio Van Halen, né, meio Bon Jovi, né? É uma coisa, assim, lógico, né? Inspirada, claro. Mas é o que eu falo com vocês, né? Sem prepotência, sem achar que eu tô carregando. Não, aqui é todo mundo ralando junto. E a galera curtiu o nome, né? Então, digo assim, os caras da banda, né? Curtiram o nome, vamos levar e deu certo. Mas sem nenhum significado mirabolante. O próprio Bon Jovi, o próprio Van Halen que você citou, metade da banda já tinha aceitado, né? Pois é. Pois é. O Andy Wallace tinha aceitado já. Aí já fica mais fácil. Hoje, assim, comentando sobre esse negócio de nome, e me remeteu isso, não sei porquê. Hoje eu vi o Lobão estava fazendo um show. Eu não lembro, não sei se você viu, Maurício, isso daí. Não. O Lobão tava fazendo um show em que cidade. Aí tem hora que todo músico é assim, né? Dá aquela interatividade no show com o público, né? Isso todo show tem. E pelo menos aí o Lobão interagindo. Não, em festival às vezes não tem, mas a maior parte tem, né? A maior parte tem. Aí o Lobão, no meio do show, ele conversando com o público, teve um cara lá que gritou: toca Raul! Puta, o Lobão na hora, velho. O Lobão, ele é um cara que tem uma cabeça assim excelente. É meio contraditório, meio polêmico, mas é um cara muito inteligente. E na hora, cara, ele respondeu assim pro cara. Falou: escuta, se eu fosse o cara, eu tinha ido embora na hora, cara. Mas ele falou assim pro cara. Falou: escuta, tudo bem, né? Raul teve sua relevância, né? Aquele tipo de coisa e tal, né? Mas, pô, aí você tá desmerecendo a minha música. Pô, você vai num show de uma banda, aí de repente, toca Raul, pô, você tá desmerecendo o meu som, entendeu? Não que o Raul não tenha tido importância nele, mas, pô, eu tenho uma carreira longa também. Entendeu? E tenho muita música para fazer aqui, 4, 5 horas de show, entendeu? E agora vem aqui, eu faço um show de 1h45, tocando sons novos, sons da minha carreira, né, mais famosos e tal. Você vem e pede Raul, velho, toca Raul é de fuder, que nem o Zé Cabaleiro, né? E tanto pedir para ele tocar Raul, ele fez uma música, né? Toca Raul. Entendeu? Pois é. Ronaldo, eu não sei como que é aí em São Paulo, mas esse toca Raul, isso é um grito de guerra dos botecos aqui. Às vezes você tá desgraçando o mundo, tocando um black metal, o cara chega lá, toca Raul, porra. A gente curte Raul também,
Inclusive, no início a gente fazia um pouco, fazia uma versão. Mas é foda, cara. Os botequeiros de plantão já chegam, já dá aquele grito, acho que é mais pra zoar mesmo. Não sei se foi o mesmo caso do Paulo. Mas aqui é foda. Não, isso daí. Tem uma história que eu não sei se é verídica ou não, nem sei se o Paulo me contou essa história, mas que é o seguinte: a primeira vez que soltaram esse Toca Raul foi lá na Bahia, o Jimmy Page estava lá tocando, porque ele morou um tempo lá, mas não sabia que era Jimmy Page, meteram Toca Raul. Aí essa porra pegou. Jimmy Page, mano. Vai saber, né? É igual. Sabe por que no show do Bruce Springsteen ele já tocou uma do Raul antes que alguém pedisse? Ah, não. Ele já pensou antes, né? Foi, né? Não, cara. Não, isso daí, assim, eu não presenciei nunca um negócio desse, né, cara? De eu ir num show de uma banda autoral, o que quer que seja, alguém pediu, toca Raul, né? E, assim, é claro que vocês, no show de vocês, como você já falou alguma coisa, aí vocês, né, faziam um tributo lá ao Raul no começo da banda e tal. Mas tem alguma, vamos dizer assim, alguma banda que vocês, específico no show de vocês tocam o seu som e de repente falam, não, vamos tocar um som de um tributo, fazer um tributo a tal banda. Vocês têm isso no meio do show? Manda lá, Guilherme. Cara, aqui na música, a gente nos últimos shows, desde 2023, né, a gente tem tocado as músicas do álbum, né? São 8 músicas, mas dá em média aí 55 minutos de som. E os eventos que a gente tem participado tem sido assim, cantado, às vezes tem uma hora de pau. Hoje em dia tem muito. Tem muito show grande, né? Pessoalmente a gente toca muito no festival, mas a gente até um tempo atrás, até antes de ter lançado o álbum, a gente tocava, né? A gente tocava as bandas muito que a gente gosta de tocar. A gente fazia cover do Megadeth, né? Que era uma referência para nós. Do Grupo também é outra banda referência para nós. A gente metade, a gente já fez cover. Mas só que depois a gente percebeu assim, que a gente estava misturando muito, né? A gente fazia metal melódico, fazia Halloween, né? Então a gente fazia várias coisas só que ultimamente, cara, não tá dando tempo, não. A gente vai colocar dia 12, dia 13. Olha que a gente já tem, né? A gente já tem algumas ideias, já tem música, já tá pra lançar, mas não vai dar pra lançar, porque o tempo vai ser entrar, montar a bateria, ligar os instrumentos, dar um passamento, né? E sair do palco. Então, vai dar tempo pra cortar, né? Mas eu acho que é muito bacana, cara. Essa influência pro show. Mas como a gente está nesse processo de divulgação do álbum, a gente está aqui. A gente não tem problema disso, não, porque são bandas que a gente sabe principalmente tocar, né? E a gente faz a nossa diversão e não é muito tudo. Então, a gente é nessa aqui. Esse momento é um momento de integração da minha família. Mas eu acho que assim, não é você, por exemplo, vocês tocam 8 músicas lá, não é vocês deixar de tocar um som de vocês para tocar de outro artista, né? De repente, no meio do show, vocês tocar ali, mas como eu não sei como funciona nesse caso, eu não sou do showbiz, assim, no negócio de show, essas coisas, eu não sei fazer essas coisas, né? Meu negócio é conhecer estudar sobre rock, fazer o programa e fazer ceder esse espaço junto com o Maurício aqui para as bandas, né? Eu falo assim, porque a gente vê em muitos shows bandas que tem ali 2, 3 singles, né? Ainda não consegue tocar
ao vivo todas as músicas que tem e de repente fazer um tributo para várias bandas. Eu conheço, principalmente hoje o metal sinfônico faz muito isso, né? Eles têm ali 5 singles lançados nas plataformas e tem que fazer uma hora de show, aí completa mais 3, 4 sons, né? Um Nightwish, um Epica, Evanescence, esse tipo de coisa. É legal que não acontece, né? Mas já falando sobre isso, né? Como que é aí na região, né? Betim faz parte da região metropolitana de BH. Como que funciona essa parte de apresentação, tal, fora festival, né? Tem bastante espaço, tal, porque BH, por exemplo, é tido como a terra dos barzinhos, né, cara? É que nem puteiro lá na Capote Valente, em São Paulo, entendeu? Tem um puteiro um do lado do outro, entendeu? Em BH não, é barzinho, né? Os bares, né, de BH são famosos, né, cara? São famosos. Quando eu fui em BH, eu voltei uns 3 quilos mais gordo, cara, pra Sorocaba. E mais bêbado também. Mas, assim, como que funciona aí em BH? Tem bastante espaço? Sempre o pessoal tá comprando show de vocês? Cara, o que acontece? Essa é a grande dificuldade. Igual o Guilherme falou, a gente, depois que gravou o álbum, né, a gente tentou divulgar o máximo, tentou emplacar o máximo, não para virar hit, mas a gente tentou mostrar o máximo do nosso trabalho. Que, infelizmente, eu vou sempre enaltecer, vou sempre agradecer pessoas como vocês, que dão essa moral, porque, infelizmente, a gente sofre aqui com a não valorização das bandas autorais. A gente tem muita banda boa aqui, cara. Vamos falar de Betim? Eu vou falar de 3 que andam com a gente. Não é panelinha, não, mas, porra, a gente tem a Morton, que ao mesmo tempo ela os integrantes eles montaram a Escória, né? São amigos nossos. Uma puta banda, uma bandaça do caralho. E a gente tem os meninos do punk, cara, que é o MK Ultra. Então, assim, um abraço para eles também, para todos. E aí a gente vê que Betim, inicialmente, a gente tem que correr atrás de alguns bares que dão essa parceria pra gente, que inclusive conhece mais que eu. E talvez a saída mesmo é você organizar um evento. E isso aí é foda, cara. Porque é muita relação, a gente gosta disso, a gente gosta de trabalhar, de correr atrás, mas a cena para as bandas autorais tá meio foda. Com todo respeito aos meus amigos e a galera, já teve amigo meu que, assim, deixou de ir num evento que a gente fez, não tá errado, não, deixou de ir num evento que a gente fez para ir numa banda cover ou banda tributo, tá certíssimo, tem que se divertir. Só que a cena autoral aqui, pelo menos, ainda tá fraca. Na questão da galera poder valorizar mais, poder curtir mais, embora já tenha uma galerinha bacana que curte a gente acaba virando amigo de todo mundo, mas assim, no caso de Betim tá desse jeito. BH, a gente já tem uma casa grande, vocês devem conhecer, o Mr. Rock, que já tá dando um pouco mais de abertura, a gente sabe de toda a dificuldade, porque tem muita banda, cara, tem muita banda boa, fazendo minhas as suas palavras lá, Belo Horizonte é um celeiro de música, não só rock, mas tem muita galera boa, tem muita, sabe, muito camarada foda aqui. Então, acaba que vira um pouco, não vou dizer uma disputa, mas o espaço fica um pouco pequeno. Então, pelo menos nós, o que a gente tem tentado fazer é organizar eventos, né? Inclusive, será que eu posso fazer uma propaganda aqui? Demorou. Claro, pô. Então, o que acontece? No dia 12, a gente vai estar no Rock do Regina. Guilherme, se eu errar, me corrige aí. Dia 12, a gente vai estar lá no Rock do Regina, né? 12 de abril. Com a galera lá. E no dia 13, a gente vai estar no Summer Shop aqui em Betim, né? Um evento, inclusive, como eu dizendo, um evento organizado, né? Primeiramente pelo Flávio, né? Da Mostra de História. E a gente, todo mundo trabalhando junto para poder colocar esse evento também. Ô, Guilherme, se você lembrar o nome das bandas, você não. A gente, como o Roberto falou, vai
procurando para poder apresentar o som na banda. Nos últimos 2 anos, a gente fez muito já. E esse agora vai ser com a banda Escória, né? Que é a banda do Flávio. Eu também toco pela Morta, né? Eu toco bateria com eles também. E vai ter a banda Garagem Dinossauro de Belo Horizonte, uma banda muito bacana. E vai ter uma banda também do Rio de Janeiro. Essa minha agora me faltou o nome aqui. Mas é um evento assim que a gente mesmo organiza, né? A gente procura espaço e vamos quebrando, né? E o Rock do Regina, uma coisa legal, lá tem um coletivo que chama Aqui Tem Rock. Um coletivo composto por várias bandas. Então tem organizado muitos eventos e às vezes, por exemplo, às vezes eu vou lá no evento, mesmo que eu esteja tocando, eu vou lá para ajudar na montagem do som do evento, né? Eu vou lá ajudar, vou lá ser um road do batera que vai tocar no dia. É um evento bem crescido assim, com a banda fortalecendo a outra, sabe? E eu acho que esse é um dos caminhos, sabe? Quando a gente vê as grandes casas, os grandes pubs, os grandes bares, os caras têm conta para pagar, tipo, e a gente sabe que ainda tem certo... Pelas bandas autorais, às vezes, não terem um grande público ainda formado, então, por base, às vezes, o cara precisa de grana, né? Para poder sustentar o negócio dele. Então, acaba ficando inviável, né? Eu acho que poderia ter acho que se, né, fazer um meio termo, né? Tipo assim, ó, num sábado, o bar sabe que vai ter bandas covers que atrai público, né? Colocar um autoral no meio ali, para poder... Porque isso vai fazendo girar a cena, né? Porque... surgindo, né? Porque senão vai ficar tudo, não dá evidência. Como o Regis falou, tem banda aqui em Belo Horizonte que tem estrada, que tem, né? Você falou da galera aí de nós, né? Pô, o cara era do concreto, velho. Os caras eram uma banda fodida, né? Os caras têm uma história muito maior que a nossa, mas não tem ainda o merecido espaço que deveria ter, sabe? Então é isso que a gente vê. Então, como não abre tanto espaço assim na cena para novidade. Então, as bolhas é um grande desafio, né? Um grande desafio, mas é ir trabalhando. A Loz, eles vieram aqui em Sorocaba participar de um festival chama Rock contra o Câncer. Né? Eles vieram na rádio. Vieram lá na rádio. Entendeu? Nós vimos os caras. Os caras têm estrada enorme, têm muita experiência. É claro, tem um músico aí de BH, essa mistura, que em BH tem punk, né? Tem uma banda punk que eu gosto muito, inclusive, tem uma música que eu sempre falo deles, vote nulo, filha da puta, não. Muito boa a banda, cara, o som de protesto mesmo, entendeu? E tem um outro cara que eu gosto muito em BH, chama Cassius Clay, né? Cassius, ele já tocou junto com o Milton Nascimento, né, com o Lô Borges. Eu gosto muito do Clube da Esquina, isso lá dos começos dos anos 70. Eu gosto muito. Né, ali era só os mestres ali, né, cara? Sem falar do Milton Nascimento. O Milton Nascimento é a voz de Deus na Terra, cara. Entendeu? E tem esse cara que ele é fã de George Harrison. Ele é muito fã de George Harrison. E ele faz umas músicas junto com uma banda que chama Compasso Lunar. Muito bacana, cara. Muito bacana o som dele. Mas não é vamos dizer que é um som mais assim mais assim voltado para o quê? Um pop rock mesmo. Tipo Clube da Esquina, entendeu? Um 14 bis. É mais voltado para essa linhagem. Entendeu? Sim. Mas eu toco ele na rádio. Eu gosto muito do som dele. As letras dele tem um som dele que chama Colar de Bárbara. Excelente música, cara. Excelente. Fala assim, puta. Isso é quando o cara tem dom, né, velho? Quando o cara não tem dom que nem eu, fica só na passagem. Tá bom. Um dia nós vamos estar num boteco, eu quero você com um violãozinho na mão, quero ver se tudo aí é verdade mesmo. Sim, você toca tudo. Deixa de trazer o público mais espantado. Fica a dica aí. Quando eu bebo, eu toco melhor, verdade. Não, tô falando cantar, não canto. Sim. Eu toco até melhor. Os dedinhos ficam mais rápido. Cara, eu acho que eu vou usar essa técnica aí, tô precisando melhorar também.
Bicho, tem cara, olha, eu falo o seguinte, sabe, o Regis, que tem cara que tem um dom natural. A gente escutando você falar, eu escutando você conversar com a gente, quem escutar o som da Sturzen vai falar, não é esse cara que canta, velho, não é o mesmo que ele tava conversando lá, entendeu? Porque a sua voz é muito boa, cara, é muito bacana, é gostosa de escutar. Isso, obrigado. Entendeu? Tem essa banda que é do Paraná, chama Sansão Blues Rocker, cara. O cara tem uma voz que remete tipo a Made in Brasil, entendeu? Sim. Então, eu gosto muito, cara, dessa banda. Eu gosto demais. Aí tem um som deles que se chama Whisky Sem Caneca. Cara, essa música foi feita pra mim, velho. É igual igual do Paulão lá do Velhas Virgens lá, que é Drinks no Bar, eu acho que é alguma coisa assim que chama. Sim. Porra, foi feita pra mim, velho. Se eu chegar às 3 horas da manhã, eu tô fingindo pra mulher. Não, eu fui no banheiro. O nosso primeiro baixista, o Thiago, ele tinha uma música, tinha uma banda que chamava Os Caras de Pau. Ele tinha uma música que chamava Vamos Beber que o Mundo Tá Acabando. Essa é boa. Pois é. E por sinal é mesmo. Não sei se tem algum material na internet, Os Caras de Pau. Uma banda que ele teve antes de ele vir uma formação da Sturzen. Porra, cara, é legal. Tem caras que nem tem um cara em São Paulo, em Mariporã. Ele tinha uma banda punk no final no começo dos anos 90, chamava Escorpião Vermelho. Só que naquela época não tinha facilidade da internet, não existia, né? O máximo que existia era uma internet de escada, né, cara? Esse daí é da época do Anca, velho. Aí, quer dizer, você escutava o cara no underground, tocando e tal. E ele só tem uma música só, cara, da Escorpião Vermelho, que é uma dó, cara. Que a banda era muito boa, cara. Muito boa a banda. E ele é um punk daquele original mesmo, entendeu? Cheio de polêmica, opiniões polêmicas, tal, reacionário e tal. É bem punk rock mesmo, entendeu? Ele cantando punk rock, excelente, cara. Gosto muito do De Carvalho. Mas ele lança umas músicas assim meio que pra pensar, não fica bom, velho. Eu já falei pra ele, ó, D, puta, musicão, instrumental, excelente, cara. Mas passa pra outro, cara, pra cantar. Chama um parceiro pra cantar, você só vai tocando. Vai ficar muito bom. Eu vou te mandar um vídeo depois no WhatsApp. Mais ou menos da mesma coisa. Eu acho que eu vou quebrando o galho aqui como vocalista mesmo. Mas o meu pai é sanfoneiro. Então, de vez em quando, junto com o meu primo. E aí, tem um vídeo meu, cara, cantando da música, cara. Eu esqueci. É um modão sertanejo, velhão, meu pai tocando sanfona. E acho que é telefone mudo. Eu vou te mandar, você vai ver que o exemplo disso que você tá falando, né? Tem coisa que você canta, que você disfarça, tem coisa que você vê que não é pra você. É que nem o inglês information, cara. Eu falo que meu inglês é gago, né, cara? Então vai numa informação engraçada. Pois, nossa, a gente fez muito isso nas nossas bandas. Cara, tem até uma historinha curta aqui. Eu tinha uma banda, se eu não me engano, minha primeira banda chamava Orion. Não, se eu não me engano, não. Minha primeira banda chamava Orion. Então a gente não sabia inglês, cara. A gente tinha que falar o Rest and Friends, fazer um negócio mais ou menos assim. Aí teve um cara que veio falar, falou, porra, velho, vocês tocam até bem, mas vocês estão subindo uma escada. Você falou, eu falei o quê? Ah, chicken on the stairs. Eu deixa, né? Meu Deus do céu. Até engasguei. Foi só pela sonoridade, foda, né? Velho. E quando você vai, bicho, tem um cara que tem uma puta de uma banda, cara. Puta uma banda que é encostada aqui em Sorocaba. Puta banda, cara. De um metal extremo, tá ligado? Então ele vai, tipo... é tipo... O Muqueta na Orelha. Sim. Cara, vai... Velho, como que eu vou traduzir essa porra pro público se me perguntar? Meu inglês já não é aquelas coisas, cara. Como que eu vou traduzir essa porra pra alguém, cara? Qualquer coisa que você falar, o cara vai acreditar, porque não entendeu.
Cara, daí o cara fala assim, não, tá falando assim. Fala, puta, mas é uma música romântica isso daí, velho. Não é uma música. Entendeu? Não tá mais pra sertanejo, não, cara. Esse sertanejo de hoje em dia, não tá mais, não, pra isso daí, não. Ele falou, não, isso daí é metal mesmo. Eu falei, puta que pariu, meu. Aí é duro de traduzir, né, cara? Você só põe lá no meio lá e solta, cara. Você fala assim, puta, não dá pra traduzir, cara. Tem uns metal que é foda, entendeu? Daí eu falo assim, eu vou meio na embromação, cara. Vai indo, uma hora eu acerto. Então vou até lá. Não, mas é uma música. Não tem como traduzir, porque a música é bonitinha. Mas qual que é a música do Bolt? Eu não entendi o que você tá falando. Aí é foda. Não, cara. Sabe o que eu faço? Eu tava fazendo, eu pegava e assistia Harry Potter. Aí assistia Harry Potter, colocava lá em inglês, o áudio original, pra mim ver a tradução, né? Aí quando eu ia, eu falei assim, agora beleza, né? Agora eu sei alguns dialetos aí do inglês falado na Inglaterra, né? Aí quando eu colocava para português, que eu colocava a legenda, eu falava, puta que pariu, o que tá certo, velho? Aí eles falando ali, não é uma legenda, velho. É foda. Eu vi uma reportagem sobre o dublador. E eu tenho uns filmes, a gente colocava antigamente, e quando o cara falava, a legenda não tinha nada a ver com o que o cara estava falando. Aí arrebenta. Não. Aí você vai, tipo, how do you do it? Lembrou mais, velho. Não, mas isso se chama licença poética. Vai chegando daquele jeito, soltou. Não. Poética. Não, cara. Mas de qualquer jeito, cara, você fala. Não, outro dia me perguntaram, você sabe o que tá falando nessa música aqui? Falei, sei uma frase. O resto não me pergunta, só posso te falar semana que vem. Eu vou lá pesquisar e te falar. Não, eu vou traduzir, na outra semana eu te falo. Entendeu? Daí dá. Ô, Maurício, sabe o que esse cara fazia aqui? Chegava pra gente e perguntava assim, você fica escutando essas músicas em inglês, às vezes tá xingando você, xingando sua mãe, você nem tá sabendo. Eu falei, cara, fazer uma música xingando a minha mãe, é complicado. Não, cara, tem assim, você vê muita coisa, né, no rock, isso mundial, né, cara. Outro dia eu acho que eu falei sobre isso aqui. Tem uma banda só de rock no Irã, que é permitido pelo governo, porque lá para você fazer qualquer coisa tem que ser permitido pelos ayatollah lá, né? Tem uma banda de rock que uma vez me mandaram, da Malásia. Velho, o som em si, muito bacana. Mas, malandro, escutar aquele cara cantando, não dava, velho. Não dava. O cara fala assim, porra, tudo bem, pode fazer sucesso lá. Cara estiloso, cabeludo, tal, cheio dos dedos, assim, nos anel do dedo, estiloso, cara. Mas puta que pariu, velho, deve fazer sucesso lá. Lá deve fazer muito sucesso. Porque, cara, é a mesma coisa de você estar com uma semana sem ir no banheiro, cara, e você conseguir uma hora no banheiro também. Remete àquela... cara, é foda. Não, é foda, cara. Você tem umas coisas que você escuta que é de doer, cara. É de doer. Entendeu? Rock de você só escuta Alá. Você fala, o Alá eu entendo. Entendeu? Quando o cara fala Alá, eu entendo o Alá. Entendeu? Agora o resto fala, puta que pariu, cara. É complicado, cara. Tem algumas línguas mesmo que é bem difícil. Eu agora tô consumindo, né, um pouco do rock, do metal japonês e alguns até do coreano, para me tentar assimilar, né? Eu tô fazendo isso porque a Stuzen é uma banda que até o momento canta em português. Eu queria entender se a gente tá soando desse tipo, né, de Malásia, de um árabe, né? Se a gente está soando dessa maneira ou está sendo bem feito. Eu tenho gostado de algumas coisas do Japão. Tem umas meninas que chamam, nem sei se a banda existe ainda, chama Bandmade. Então tem passado alguma coisa legal, né? Não, tem uma outra
banda também, cara. Love Bites chama. Love Bites. Love Bites. Cara, elas cantam em japonês, entendeu? Acho que são 4 ou 5, acho que são 4 meninas. 4 meninas. Elas cantam tanto em japonês como também em inglês. Cara, muito bacana a banda. E as meninas tocam mesmo. Sim. Né, cara? Você vê a menina tocando assim, você fala, caramba, meu, como que essas meninas fazem isso? Eu enfiava meus dedinhos dentro, no meio da corda aí, cara, desse jeito que as meninas tocam. Você não vê nem os dedinhos das meninas, cara. Eu falei, puta, como que essas meninas cantam, velho? E muito bacana, chama Love Bites, cara. Muito Love bacana Bites. a banda. Conheço também. Quem me apresentou essas bandas orientais foi minha filha, cara. Sério? Sério, minha filha, ela é toda gótica, né? Ela tem as influências, ela escuta o metal clássico que eu escuto aqui, mas muita coisa nova, ela que trouxe até mim. Como esse Bandmates mesmo, né? Tem um que, assim, não vou ficar aqui criticando, porque não é minha praia, né, cara? Mas um tal que eu não gosto, um tal de Baby Metal, pra mim não faz parte do meu repertório, não. Mas, Love Bites, tem uma outra banda, cara, que eles cantam em inglês, mas o som deles é completamente oriental, né, do Oriente Médio ali. Eles chamam... Cara, eu esqueci o nome dos caras. Igual eu falei, minha cabeça não tá muito boa pra lembrar por enquanto, não. Mas os camaradas, velho, tem um som que mistura... Tem até aquela cimitarra que chama aquele instrumento árabe que tem aquele som, sabe? Eles misturam esse tipo de música, a música árabe, né? O cara é árabe e eles misturam com heavy metal. Assim, tudo bem que é cantado em inglês. Eu queria ver se eles tinham alguma coisa cantada na língua deles lá, nativa. Mas é muito bom, então eu tô descobrindo algumas coisas legais também pra tentar trazer até de influência também pro que a gente faz aqui na banda. Beatles fez isso. George Harrison tocava muito bem cítara, entendeu? Tocava muito bem. Tem várias músicas dos Beatles que ele colocava cítara ali. Muito bom, cara. George Harrison era bem Harrison, né, cara? Você não tá falando de qualquer um, né? O cara na parte de harmonia, de solo, o cara matava a pau. Ele era, vamos dizer assim, ele era a alma ali dos Beatles, na parte de harmonia, era ele. Entendeu? Eu concordo. Excelente, excelente. A gente tinha o Lennon e o Paul McCartney que compunha a questão de escrever as músicas, sim. Mas as frases melódicas do George Harrison, cara, é sensacional. Você pode tentar estudar. Eu tentei fazer uma brincadeira dessa com o violão e na guitarra. Cara, o cara é gênio. Quando você começa a querer tocar, quando você começa a querer estudar o que esses caras fazem, você começa a entender que a genialidade deles vai muito além do que a gente fez. Sim, você pega agora há pouco a gente falou de Jimmy Page. Pô, o que o Jimmy Page faz na guitarra, cara, não é qualquer um, cara, que faz. Não, tem um vídeo clássico, né, do The Edge, junto com outro guitarrista de uma banda, que eu não me lembro quem é, eles vendo a técnica do Jimmy Page tocando a música do LED, os caras tentando imitar e não conseguia, cara. Aí o Jimmy Page falava, não, faz assim, assim e tal, porque ele usava muito de riff, né, cara? Então ele era difícil pegar, entendeu? Só se for um guitarrista muito experiente. Bono Vox, cara, que é Bono Vox, uma lenda dentro do rock, né, cara, internacional, guitarrista do Tio, não conseguia, né, imagina, né, é difícil, cara, você pega do pop blues, né, também, né, cara, do blues, você via os caras tocando, era muito difícil você pegar ali, cara, um espaço da guitarra, os caras usavam muito slide, né, cara, que fala, né, slide, né, slide, né, isso. Muito difícil, cara, você me lembra muito o Steve Ray Vaughan, cara, era sensacional, puxava o chapéuzinho dele pra frente e mandava um blues que, sinceramente, eu não é melhor, usando clichê, não, mas é como se eu tivesse sido teletransportado para outra dimensão, porque o blues que o camarada faz, você vê que é numa época que não tinha tanto recurso, o cara pegava a guitarrinha dele, um amplificadorzinho da Fender e fez a obra dele, né, cara, sensacional, tem guitarrista que não dá para entender mesmo, de tão genial, incrível. Não só guitarrista, como qualquer outro músico também. Né?
que nem eu tenho eu sou muito fã, né, de um bluseiro, não vou lembrar o nome dele, mas ele fez as gravações dele nos anos 20, entendeu? E lendo a história dele, ele era escravo, era filho de Cherokee com negro. E a voz dele chegava a quase 400 metros sem amplificador. Poxa. Entendeu? O cara era... Charlie Patton chama. Charlie Patton. Entendeu? Sim. É o pai do Delta Blues. Né? É o pai do Delta Blues, né, do Mississippi. Então, assim, a voz dele chegava a quase 400. Ele com violão, não tinha eletricidade em muitas cidades que ele ia, então ele usava um violão mais acústico, mais alto, entendeu? Mas a voz dele chegava a quase 400 metros, cara. Eu falo assim, porra, você fala assim, esses são os grandes mestres, né, do blues. Sim. Veio do blues, né, passando um pouco do folk, né, do country e tal, fez uma mistureba ali, né, e lançou-se o rock, né, até mesmo bem antes de Elvis Presley, né, cara, bem antes. Pois é. Elvis só era um branquelo que tinha uma voz de negro, ele, né, bonitão, chegou lá e fez sucesso com a mulherada. Não é muito difícil, não é muito diferente do que acontece hoje, não. Mas deixa abaixo. Não. O famoso iTunes fala tudo, né, cara? Você vê aí que fala pra você, cara. Quando o cara vai cantar sem um acústico, por exemplo, sem a iTunes, a porra toda, o cara tem a voz igual a minha, cara, de galinha da Angola com gripe. Às vezes é exagero. Não, cara, falo pra você, é difícil, velho. Entendeu? Já espantei muita mosca, cara, dentro de casa. Vai lá. Professor, deixa eu aproveitar para uma pergunta para os dois. Para qual banda que vocês gostariam de abrir um show? Boa. Ô, Guilherme, recebe a bomba aí que depois eu vou. Pô, cara, é difícil pensar, hein, cara. Velho, mas pô, eu queria abrir um show do Megadeth. Eu acho que ia ser muito massa. Ia ser uma realização, velho. Depois eu abri o show dos caras, depois eu curtindo em cima do palco ali, ia ser massa. Essa oportunidade ia ser incrível. E brasileira? Cara, brasileira, hoje, uma banda brasileira que eu acho que dentro do nosso estilo, né? Dentro do estilo que a gente propõe fazer, é o Angra. Eu acho que a gente também abrisse um show com o Angra, guardadas muitas proporções de diferença, mas é uma banda que nos inspira também, ia ser uma banda histórica, né? Uma banda que está aí há tanto tempo aí, né? Essa eminência de parar, mas ia ser incrível demais. Os caras já são Daqui a pouco os caras já são bisavô. Daqui a pouco os caras já são O que acontece? Eu vou dar uma resposta que ela vai ser genérica uma da outra. Eu estou aqui com a camisa do Angra, homenageando o caso, mas eu posso colocar mais uma que vai derivar. Cara, eu queria muito ter a oportunidade de ter aberto um show do Xamã com o André Matos vivo. Eu conheci o cara, eu fico até um pouco emocionado quando eu falo. Pensa num cara gente boa. Pensa num cara sensacional, André Matos, que me recebeu lá no show. Na verdade, eu fui no show, comecei com ele acho que 20 anos de Angels Cry. Estiveram aqui em Belo Horizonte, comecei poucos minutos com ele, mas já vi que ele é um camarada, uma alma incrível. Ele é uma alma incrível. E depois eu fui na reunião do Xamã. E aí, quando eles pensaram em gravar um novo, com o André, aquela coisa toda, eu fiquei muito empolgado. Nessa época já tinha um Susan, foi o Xamã, foi o nosso guitarrista, né, o Diego. Cara, eu fiquei muito emocionado. E se eu pudesse ter a oportunidade, né, de ter aberto um dia o show do Xamã com o André, pra gente poder sentar com a ideia, eu acho que ia ser top demais também. Mas o Angra também, cara, é gigantesco. Eu acho que eu sou bisneto deles também. Cara, é assim, olha.
o André realmente era um cara diferenciado. Sim. Ele era diferenciado. Porque como ele, né, começou muito tempo como vocalista, muito cedo como vocalista, e ele passou muito perrengue, até fora do país, passou muito perrengue para levar o nome do Angra para fora, né? Eu acho que ele se tornou, era dele isso daí, a humildade era dele, cara, não era uma coisa construída, entendeu? Ele era uma pessoa muito humilde. Eu tive a oportunidade de estar com ele 1 ou 2 vezes e outras pessoas do meu convívio e tal. E é muito bacana, cara, quando você é fã de uma pessoa que você encontra e começa a conversar, né? É diferenciado, cara, quando você vê o artista simples como você, cara. Entendeu? Você não coloca o cara no patamar em cima, mas pô, você vê que o cara é uma pessoa igual a você, só tem uma profissão famosa, né? Sim. Um famoso, né? Eu tinha vou falar de mim, né? Eu tinha um radialista que eu sempre fui muito fã, sabe? Que era o Leopoldo Rei, né? Quando eu fiz o curso de rádio, eu iniciei no rádio por causa dele, né? E ele era muito fã de rock inglês, cara. Ele trazia muita coisa do rock inglês pro Brasil para apresentar, primeiro no Reinação, né? Depois na Kiss, depois em outras rádios, tal, com Energia. Ele tinha o programa dele que era o Reinação, né? Escreveu muito para a revista Piss, outras revistas Rolling Stone e tal. Ele tinha um conhecimento enorme, cara. Ele tinha um livro que chama, né? Livro Negro do Rock, que é uma enciclopédia para quem é roqueiro, cara. Eu já li esse livro sei lá, perdi as contas. E quando eu conheci ele pessoalmente, cara, ele já é um senhor de idade, morava em Atibaia, né? Quando eu conheci ele pessoalmente, cara, eu até chorei, falei assim, cara, sou fã desse cara. E você conheceu o cara, querer fazer igual ele fazia, sabe? Ele falou assim, uma coisa que ele falou para mim, eu não vou esquecer nunca mais na vida, cara. Lalo, não é você tocar o rock, é você sentir o rock, entendeu? Você sentir o rock, você ouvir, é você sentir. Quando você escuta, que você sente que aquilo é bom, que traz uma energia boa e você tem atitude roqueira, e ele com quase 70 anos de idade, cara. Entendeu? Quando você tem atitude roqueira, você vai ser roqueiro o resto da vida. Entendeu? Não importa o estilo dentro do rock que você tenha, né? Você começou como punk, depois foi escutando outras coisas, tal, trazendo o seu conhecimento. Então estude sobre as bandas, veja as curiosidades, estude, sabe, o que as bandas fazem, né? Você não é músico, você é um conhecedor do rock. Então estude o que as bandas fazem, né? Quantas vezes a gente conversou aqui, por exemplo, sempre fui fã da banda 365, e a gente teve a oportunidade de conversar com o Miro, com o Ari aqui, eu converso sempre com eles, né? E, pô, eu ser fã da banda, cara, ser fã dos caras, e hoje ter esse contato com os caras é outro patamar, cara, entendeu? É outro patamar, entendeu? É a mesma coisa de você ser fã do Iron e ter um contato direto com o Bruce Dickinson, entendeu? Eu sou muito muito fã do rock brasileiro, né? Mas você conhecer caras que você sempre escutou isso desde garoto, né? Tinha ali 13, 14, 15 anos, você escutar e hoje você conhecer os caras cara, como vocês abriram o show do Megadeth, né? Ou vocês abriram o show do Xamã, do Angra, né? Você conhecer, ter aquela na resenha ali, né, nos bastidores, você ter essa resenha, a troca com os caras, cara, é um patamar elevado, entendeu? Você Hoje eu penso assim também, às vezes a gente sonha, né? Pensa, pô, imagina eu amigo dos caras, a gente marcando um churrasco, tomando uma cerveja junto. É a humanização da parada, né? Igual você falou. Somos todos seres humanos. Agora, uns são mais vivos, outros menos. Mas eu acharia bacana. Como o Hetfield falou uma vez, né, cara? Que ele era fã do Motorhead. Leme pra ele era o Deus, entendeu? Quando ele conheceu o Leme, ele começou a chegar
um som bom. O Leme deu espaço, abertura, porque o Leme era uma pessoa muito difícil para dar espaço. Né? Quando eles conheceram o cara e viu que o cara era um cara normal, porra, bicho, virou amizade assim, de um tá na casa do outro, trocando ideia, entendeu? Então é muito bacana isso daí. Mesmo as estrelas do rock, tem as bandas que eles se inspiraram, né, cara? Quando conhece, chega num patamar assim, né? É muito bacana isso daí. Vai, Mamal. Bom, então é o seguinte, eu vou contar uma história rapidinho. A primeira banda do André Matos chamava Netuno, o guitarrista era o Marcos Klein. Antes dele vai. Mas isso depois o Forte Fine vai vir aqui mas eu queria passar uma hora de live, uma bateria, eu queria ter com vocês considerações finais para vocês, falando a respeito das redes sociais, Guilherme, foi eu, o Regis. O Maurício não entendi. O meu tá saindo assim. Não tá. Considerações finais. Sim. As redes sociais. Depois você vai receber uma CPI. Muito obrigado todo mundo que acompanhou a live. Só tenho que agradecer mesmo. As redes sociais, né, a gente usem, né, normal, usem banda oficial no Instagram, YouTube, estudem. E a gente está em todas as plataformas aí, né, de streaming aí, nosso áudio aí. E em breve está chegando mais novidades. Gente, eu também queria agradecer a vocês pelo Maurício, o trabalho de vocês, talvez vocês não tenham a ideia, a dimensão do quanto é importante as bandas autorais. Quando a gente escuta pessoas como vocês, que é fã do nosso trabalho, né, para mim, o sucesso não é isso. A nossa música chegar no coração das pessoas, sem clichê, né? Mas o que a gente mais espera é que o nosso som, que a nossa mensagem chegue e ter esse apoio de vocês, principalmente para nós, cara, não tem preço. Então, muito obrigado pela força. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Sigam a gente lá, procurem a música com a gente. Dá um feedback pra gente, se tá legal, como é que tá, né? O que a gente pode melhorar. Tem novidades por aí. A gente vai. Valeu demais. Valeu por cima, por toda a força. Quero mais uma vez, como eu falei no começo, né, parabenizar vocês pelo trabalho. Eu gosto demais. Antes de ser radialista, tocar o som de vocês, eu sou fã da banda. Eu gosto demais da banda. Guilhermão, eu tenho sempre conversando com ele, um cara, excelente pessoa, entendeu? Gosto de ver que a banda tem essa amizade, né? Faz essa correria, né? Os outros integrantes não estão porque estão trabalhando, tem, né, isso pessoal, então tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Então eu quero agradecer demais. E, Regis, você não comprou a camiseta, só eu e o Guilherme compramos uma camiseta, cara. Você não comprou, então você não tem.
Eu me sinto fluido. Quero agradecer demais vocês pela moral, tá? Demais, tá? Pode contar sempre comigo aí, com a gente, né, Maurício? Sim. Tá? Com trabalhos novos, tal, mandar seus trabalhos, que com certeza vai entrar na grade lá do Rock Nas Vegas, e a gente coloca nas redes também, nas minhas redes e tal, pra galera conhecer, tá? E pra quem tá aí, semana que vem tem uma banda que é lá de Pernambuco, tá? Essa banda, o Mauricião, local você vai, vou depois mandar um clipe dos caras. Lembro Velhas Virgens, lembro o Paulão cantando. Sou vocalista, cara. O vocalista, ele tem pouca visão. Cara, muito gente boa, cara. Chama Tão Rock Band, a banda lá de Pernambuco. É a tribo de jazz. Vai ser legal. Vai ser bacana. Vai ver que legal. Valeu, galera. Bom, eu posso pular lá para agradecer a presença de vocês. Quando tiver material, manda pra gente, que a gente vai divulgar também. E é isso. Tamo juntos. Obrigado.